Eu vou tentar começar a gravar, porque esse aqui não deu problema, mas o outro que eu gravei, olha, não começou. Ah, começou. Ele cortou, começou a gravar de novo, aí fica um vácuo, enfim, no meio, sei lá o que que é. Então, hoje, gente, a ideia é continuar lendo, né? Mas, assim, eu resolvi. A gente está lendo a monadologia e o Platão, né? Então, acho que quando a gente entrar um pouco mais nessa questão, que é a próximo capítulo, próxima parte do capítulo, a gente já vai estar mais instrumentalizado, mas eu queria voltar um trechinho. Na verdade, eu queria que a gente pudesse ler esse texto aqui, que é sobre o programa da filosofia por vir, mas eu acho que é muito difícil achar esse texto, porque ele é recente, e não sei se a gente consegue achar. Na verdade, eu vou citar algumas coisas, na verdade, eu vou falar um pouco do que o texto trata, tá? Se a gente conseguir achar, a gente trata um pouco mais dele. É um texto curto, na verdade, essa edição aqui, ó, é uma edição fininha, foi até a Yasmin que me deu, e o texto é bilíngue, então, se você pensar como ele é curtinho, né? Ele é um texto rápido, assim, mas é um texto um pouco denso, né? Que vai tratar exatamente dessa questão da filosofia kantiana, né? Então, e dessa filosofia da representação que ele está tratando aqui, e dessa questão do saber como posse, né? Desse apossar-se do saber, o saber como um haver, né? Como algo que eu tenho em relação à verdade como ser, né? Que ele vai falar aqui, então fazer um pouco essa contraposição. Aqui ele salva nesse texto um pouco essa dimensão kantiana ainda da experiência, como ele tenta colocar, falando em relação, porque também assim, ele está falando da filosofia clássica, mas ele está também falando muito dos seus contemporâneos, né? Ele fala da escola de Marburg e dos neocantianos, que é com quem ele está realmente discutindo, mais do que com Spinoza, com Kant, com Descartes, que ficam um pouco como essa herança, né? Então, porque quando ele fala aquela questão que o século XIX estende uma rede eclética para agarrar o conhecimento, às vezes a gente não capta muito bem do que ele está falando, né? Então, esse texto dá um pouco mais o nome aos bois, vamos dizer assim, fala um pouco mais do que ele está realmente falando. E eu vou citar algumas coisas desse texto, e se a gente conseguir ler, legal, se a gente não conseguir também, fica aí como uma ideia, né, de trabalho, que esse texto em que ele vai falar, então, da filosofia, a tradução ficou sobre o programa da filosofia por vir, né, sobre o programa, portanto, de uma filosofia que está se constituindo na modernidade, que evidentemente faz uma relação com o nome do texto do Kant, prolegômenos a toda a metafísica futura, ou a toda a metafísica futura que se entende como ciência, como é a tradução mais recente é prolegômenos a qualquer metafísica futura que possa apresentar-se como ciência. Então, essa metafísica futura, essa dimensão de uma metafísica futura, ou seja, de uma filosofia futura que possa vir a ser pensada dentro desse universo metodológico, tal, fundamentado cientificamente. E aí ele vai recuperar um pouco essas questões sobre o programa da filosofia por vir, que eu vou citar em alguns momentos. E vou começar também falando um pouco daquilo que eu tinha citado para vocês, da fenomenologia do espírito. Na verdade, eu vou citar só dois parágrafos da introdução, não do prefácio, o prefácio eu acho muito difícil, que é o parágrafo 73 e 74, né, que são a abertura da introdução à fenomenologia do espírito. Vale lembrar que, claro, o Benjamin, ele está lendo essas coisas do Hegel, ele vai citar o Hegel junto com a monadologia, dizendo que, na verdade, talvez as questões hegelianas tenham envelhecido, mas o modo de exposição hegeliano não, então ele fala um pouco disso, e ele está muito dentro dessa questão da crítica hegeliana a uma noção de experiência que é a experiência meramente mecânica, que tem no empirismo das suas vertentes, né, o empirismo do Hume, do Locke, do Hume, e depois o empirismo científico, né, que vai se desdobrar, inclusive, no século XIX. E, então, por um lado, o Hegel vai criticar esse empirismo e essa noção de experiência, que é uma experiência próxima à noção de percepção e próxima a essa relação atomizada dos sentidos com os objetos, e também Hegel vai fazer uma crítica, por um outro lado, a esse extremo cuidado instrumental que a racionalidade moderna vai assumir,
né? Então, preciso fazer primeiro a crítica da razão pura, depois a crítica da razão prática, depois tal, para aí poder caminhar em direção à metafísica, ou seja, essa espécie de eterno afastar-se do conhecimento, eterno protelar o conhecimento para cuidar dos instrumentos do conhecer, que faz que, por fim, conhecimento e saber, conhecimento e verdade, conhecimento e absoluto, para falar termos hegelianos, se encontrem em espaços diferentes. E se chegue, como ele vai dizer no parágrafo 75, a uma verdade que é a verdade mesmo, e uma verdade ordinária, que é aquela verdade que a qual a gente tem acesso. Como se você abandonasse essa perspectiva, que é a perspectiva da filosofia, de algum acesso à verdade, à coisa mesmo, à verdade, né? E se contente com uma verdade de nível inferior, que é essa verdade ao nível do fenômeno, a verdade empírica, essa verdade ao nível da ciência mecânica. Então, Hegel vai fazer essa crítica, eu vou ler para vocês o trecho do parágrafo 73, tá? Ele vai falar, então ele faz essa crítica, tal, né? Na verdade, ele fala assim: é também outro motivo, sendo o conhecimento uma faculdade de espécie e de âmbito determinados, sem uma determinação mais exata da sua natureza e de seus limites, há o risco de alcançar as nuvens do erro em lugar do céu da verdade. Então, essa questão, né, moderna por excelência, você tem, ao invés de alcançar a verdade, o céu da verdade, você fica preso na nuvem do erro, né? Então, uma das questões modernas que a gente viu no Descartes, e que também vai se repetir no Kant e nos empiristas, é uma tentativa de encontrar aquilo que eu posso dizer verdadeiramente sem fazer saltos, sem saltar de uma instância para outra, sem fazer uso de uma noção de causa e efeito, como o Hume vai criticar, que na verdade é importada de uma região para outra. Então eu importo de uma região que é empírica em si mesmo para uma região que é metafísica, ou seja, eu salto, vamos dizer assim, de um plano a outro. Então, a modernidade, ou o que a gente chama de filosofia moderna, vai ter toda essa preocupação de fundamentar exatamente essa nova metafísica, tanto que se chama a metafísica do século anterior, talvez Leibniz seja um limiar, de metafísica ingênua. Por que essa metafísica ingênua? Porque está, na verdade, imediatamente colado a causa e o efeito, e essas relações, eu salto de uma para outra, eu salto do efeito para suas causas, portanto, eu salto da criatura para o criador, né? Então, eu salto esses elementos que Hume coloca entre parênteses, como vocês sabem, e que Descartes já suspendeu, num certo sentido, né, quando ele suspende a relação de autoridade, vai procurar essa verdade que se dá ao fim e ao cabo de um método, mas que é suspensa completamente por Hume e pela filosofia moderna, né? Kant vai dizer claramente que eu tenho acesso não à coisa em si, mas aos fenômenos, e é no mundo dos fenômenos que eu tenho que regular a minha razão, para que a razão dê regras para o conhecer. Então, é aquilo que vocês conhecem um pouco do Kant. Então, o Hegel está dizendo exatamente isso, essas nuvens do erro. Ora, ele continua, esse cuidado chega até transformar-se na convicção de que constitui um contrassenso em seu conceito todo empreendimento visando conquistar para a consciência o que é em si, mediante o conhecer. E entre o conhecer e o absoluto passa uma nítida linha divisória. Então, essa ideia de refinar o medo do erro faz com que, de um lado, eu tenha o conhecimento, essa noção de conhecimento como posse, como a gente vai ver, e do outro lado fique essa completude do conhecimento que o Hegel chama de absoluto, e que, num certo sentido, embora a gente vá fazer aí algumas nuances, o Benjamin está dizendo que é o ser. Né? Então, eu não tenho os objetos atomizados do conhecimento, mas eu tenho uma perspectiva que é desse ser. Né? Então, ele diz assim, na verdade, esse medo, vamos dizer assim, do erro, né, afasta, separa conhecer de absoluto. Ou, se vocês quiserem falar em termos kantianos, coisa em si de fenômeno, enfim, você separa uma verdade que se dá no nível fenomênico e a coisa em si, ou a Sache, né, como vai dizer o Hegel, né, fica em um outro lugar. Pois, se o conhecer é um instrumento para apoderar-se da essência absoluta, logo se suspeita que a aplicação de um instrumento não deixa coisa tal como é para si, mas que ele traga conformação e alteração. Ou então o conhecimento não é um instrumento de nossa atividade, mas, de certa maneira, um meio passivo, através do qual a luz da verdade chega até nós.
Nesse caso também não recebemos a verdade como é em si, mas como é nesse meio e através dele. Ou seja, ou eu fico preocupado em refinar esses instrumentos, ou eu fico contente, vamos dizer assim, em simplesmente entender o conhecimento a partir desse raio que é o meio, né? Enfim, que ele vai dizer depois no final desse parágrafo, que quando eu tiro o raio do conhecimento, quando eu tiro essa luz do conhecimento que deveria iluminar o objeto, a coisa, sobra, na verdade, apenas o espaço vazio percorrido pelo raio, e mais nada. Então, esse raio, ele tem como, na verdade, um desenho simplesmente a si mesmo, né? Nesse espaço vazio e homogêneo do conhecimento. Então, essa espécie de desenho que ele faz, que ele está falando, evidentemente, tanto do conhecimento empírico, dos empiristas, quanto desse refinamento instrumental da razão que o kantismo vai trazer, enfim, dessa ideia, e que ambos, no certo sentido, ele vai dizer, o conhecimento ora então esse instrumento a ser refinado, ora meio. E aí ele vai dizer, o raio que ilumina, mas quando suprimido não deixa rastro de verdade, mas apenas a sua direção no vazio. Então, eu suprimo, o que sobra? Nada, só uma abstração. Então, um pouco aquela ideia de que o objeto mesmo já sumiu, a coisa mesmo já sumiu desse processo há muito tempo. Eu tenho o meio de conhecimento, o instrumento de conhecimento. Agora, o que sobra quando eu retiro esse meio, quando eu suprimo, vamos dizer assim, essa relação instrumental da razão, ou o meio a partir do qual o conhecimento vem a ser, eu não tenho a coisa mais. Eu tenho simplesmente um espaço vazio para ser preenchido por esses instrumentos, mais nada. E ele vai dizer, né, com efeito, conhecer não é o desvio do raio, né, não é essa refração do raio, é o próprio raio, através do qual a verdade nos toca. Ao subtraí-lo, o raio, só restaria a pura direção ou o lugar vazio. Então, na verdade, a coisa é como se ela ficasse intocada, né, nesse sentido. E aí ele vai falar uma questão, então, pensando um pouco como Benjamin, é como se essa preponderância, essa pressuposição, essa propedêutica metodológica, que se põe antes dos objetos, ela não só precede os objetos, mas ela prescinde dos objetos. Os objetos, ou aquilo que é tocado, que deveria ser exposto como verdadeiro, desaparece desse processo. Sobra, portanto, o processo em si mesmo, o lugar vazio que vai ser ocupado por esse procedimento. Então, é um pouco aquela ideia do Benjamin de que o método Mori geométrico, ou seja, esse procedimento, ele se põe por sobre o próprio objeto que ele vai expor e não dá conta desse objeto, ele não agarra esse objeto, ele simplesmente dá desse objeto uma abstração. E aí, continuando no texto do Hegel, no parágrafo 74, que é bem a questão do Benjamin, quando ele vai falar do tratado, em relação ao modo de exposição moderno, o Hegel diz, o temor de errar introduz uma desconfiança na ciência, que, sem tais escrúpulos, se entrega espontaneamente à sua tarefa e conhece efetivamente. Entretanto, deveria ser levada em conta a posição inversa. Por que não ainda... por que não haveria de introduzir uma desconfiança nessa desconfiança? Ou seja, toda essa desconfiança que eu tenho em relação ao conhecimento, por que não introduzir uma outra desconfiança nessa desconfiança? E se esse temor de errar já não seja o próprio erro, de que esse autorrefinamento dos instrumentos não seja ele mesmo, não o medo de errar, mas o próprio erro. E essa questão que ele vai dizer que, ao fim e ao cabo, o medo do erro é o medo da verdade. E ele diz isso claramente no parágrafo 74, né? Ele vai dizer, pressupõe, por exemplo, representações, Vorstellung, tá? Não representações no sentido da filosofia moderna, exatamente aquela representação que o Benjamin está colocando em contraponto à exposição, a Darstellung. Então, essas representações sobre o conhecer como instrumento e meio, e também uma diferença entre nós mesmos e esse conhecer, ou seja, ao sujeito e o objeto, e há uma separação entre esses dois elementos. E aí ele coloca mais, sobretudo, que o absoluto esteja de um lado e o conhecer de outro lado, para si e separado do absoluto. E mesmo assim seja algo real.
pressupõe isso que o conhecimento, que enquanto fora do absoluto, está também fora da verdade, seja verdadeiro. A suposição pela qual se dá a conhecer que assim, o assim chamado medo do erro, é antes medo da verdade. Então é como se, e aí ele vai falar em seguida, no 75, é como se o abandono da possibilidade de conhecimento no sentido pleno, no sentido absoluto, no sentido metafísico, e não empirista ou instrumental, da racionalidade kantiana, do meio do conhecimento, se tornasse tão problemático, tão colocado como desconfiável, ficasse tão sublimado pela dúvida, que é a dúvida metafísica cartesiana, a dúvida moderna, que, ao fim e ao cabo, esse medo do erro acaba sendo o medo da própria verdade. Essa verdade que se coloca em um outro lugar, inacessível, portanto, não é mais a meta da filosofia. É como se a filosofia perdesse a meta de expor a própria verdade e passasse a ser a mera exposição ou dos modos de conhecimento do sujeito, subjetivos, ou dos objetos que se dão a conhecer, separados e atomizados. Eu tenho, por um lado, portanto, um conhecimento subjetivo abstrato representativo, que não dá conta do objeto e simplesmente representa o objeto para mim, e, por outro lado, os objetos separados como frutos, produtos, vamos dizer assim, das percepções. Mas nunca essa relação entre sujeito e objeto plena, que põe uma relação em que objeto e sujeito se expressam e se modificam, mais ou menos o que o Benjamin fala do tratado. O tratado é reflexivo. Em que sentido? Eu não posso me dar ao luxo de simplesmente pegar do tratado e fazer um resumo, é isso que o tratado quer dizer. Não. Por quê? Porque o tratado medieval, segundo a interpretação do Benjamin até agora, ele põe para mim, reiteradamente, essa necessidade de eu voltar aos objetos, né? Aquela ideia que a gente viu da noção de ensaio, que o Montaigne coloca. Eu não quero responder nada, eu quero tecer em torno dos objetos, tecer em torno dos temas, uma glossa, arabescos. E esses arabescos que eu vou tecendo em torno desse objeto fazem com que sujeito e objeto tenham uma interdependência reflexiva que não pode nunca ser suprimida. Eu não tiro o objeto, que transforma o objeto numa representação para mim. Eu também não tiro o sujeito e tenho apenas os objetos da experiência científica, mecânica. Eu tenho que necessariamente pôr esses objetos em relação a um sujeito, que são aquelas pastilhas que ele diz que sempre referem ao todo, mas referem ao todo por causa de cada uma das pastilhas, que é novamente o que a gente vai pegar depois, quando ele fala do teor coisal de cada uma das partes desse mosaico, que fazem com que eu consiga, a partir desse teor coisal, acessar o seu teor de verdade, que nunca é dada completamente, que eu não abarco, que eu não subsumo por um conceito, que eu não acesso imediatamente para mim como uma espécie de resultado, de uma certeza categorial ou a certeza resultante de um procedimento metodológico. Então é um pouco essa questão que ele vai remeter a essa crítica, vamos dizer assim, que o Hegel já faz à filosofia moderna, que a filosofia moderna, ela para antes da própria exposição da verdade. Ela para num modelo metodológico que é necessário, o Hegel não está dizendo que não é necessário, mas que parece que abandona, vamos dizer assim, exatamente aquilo que seria o fim último do filosófico, que seria dar conta de expor, de algum modo, a verdade. E não de expor verdades ordinárias, como diz o Hegel, verdades imediatas, nem o meio de exposição dessas verdades, nem o instrumento dessas verdades. É um pouco a crítica do Hegel aqui. Pri, na introdução, qual o parágrafo contando o primeiro parágrafo da introdução com o número 1? Porque acho que minha versão é diferente. O parágrafo 73 é o primeiro parágrafo da introdução. É o primeiro e o segundo parágrafo da introdução, é 73 e 74. Eu acho que todas as edições trazem assim, né?
Eu peguei até em alemão aqui, porque eu fui olhar, na verdade, esse desvio do raio, o desvio não é a palavra desvio como é traduzida pelo Juaneta, que é Umweg, né? Então, não é a mesma questão. Mas eu até peguei aqui essa questão da Vorstellung, né, da representação desse conhecimento. O que o Hegel está criticando aqui é a redução da filosofia à mera teoria do conhecimento, que é um procedimento que o Benjamin vai notar na ciência do tempo dele, na escola de Marburg e no neocantismo, que vai cada vez mais resumir filosofia à teoria do conhecimento, à teoria da ciência. Né? Então, que é um pouco depois, se vocês pensarem expandindo um pouco, aquilo que a gente vai ver, por exemplo, nos contemporâneos do Benjamin do Círculo de Viena. O que é o Círculo de Viena? É a exposição do método lógico, da análise lógica do método das ciências, como uma espécie de propedêutica a todo o porvir científico, mas que, na verdade, se põe como uma espécie de vazio de objetos, né? Simplesmente método. Isso eles dizem claramente na filosofia analítica, né? Filosofia é, antes de tudo, método analítico lógico. Então, o que o Benjamin está falando é dessa redução daquilo que a gente pode pensar que era a experiência da verdade, que está dado, por exemplo, no tratado ou no ensaio, essa experiência que é do sujeito ao objeto e do objeto ao sujeito, e que se põe sempre, renitentemente, nesse ir e vir da forma do ensaio ou da forma do tratado, que se perde quando você resume toda a filosofia à teoria do conhecimento, ou teoria da ciência. Que é um pouco essa crítica, então, que o Hegel faz aqui, no parágrafo seguinte, que seria o parágrafo 75, né, que é, na verdade, assim, é parágrafo, mas não é, tá? Porque na introdução, ó, tem o parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, é parágrafo alemão, né? Aqueles parágrafos alemão que tem páginas, né? Parágrafos de parágrafo. Mas no 75 ele diz assim, ó: entre o conhecimento que não conhece de fato absoluto, como quer a ciência, e ainda assim é verdadeiro, e o conhecimento em geral, que, embora incapaz de apreender o absoluto, seja capaz de outra verdade. Mas vemos que, no final, esse falatório vai acabar numa distinção obscura entre um verdadeiro absoluto e um verdadeiro ordinário. Né? Então, tem lá uma verdade que eu não acesso, porque é a metafísica por vir, a coisa em si, né, as regras que eu não posso saber se existem, lá onde o meu conhecimento empírico não chega, tal, beleza, mas parece que você tem dois níveis de saber, né, um nível de um saber que é inacessível e um nível de saber ordinário a partir do qual eu faço ciência. Então, é um pouco essa questão que o Hegel está colocando aqui na introdução da fenomenologia do espírito, criticando exatamente essa posição da filosofia moderna. Estou falando isso porque, na verdade, essa noção de experiência, tal como Hegel põe, ela vai ser tratada por vários autores na época, contemporâneos, não na época exatamente do Benjamin. Benjamin mesmo vai ter uma teoria sobre a experiência, enfim, sobre a noção de experiência, que tem algo de hegeliana. O Adorno vai ler Hegel, tem aquele livro famoso, vou até olhar aqui, 3 estudos sobre Hegel, e a gente vai falar um pouquinho também de um texto de 1949, quer dizer, posterior também, do Heidegger, que está no Holzweg, né, que também vai falar um pouco dessa questão hegeliana, né, do saber, né, da filosofia como mais do que posse da certeza, da verdade resumida, certeza, mais do que mera teoria do conhecimento, mais do que ciência, num certo sentido, como Heidegger vai dizer em Holzweg. Inclusive, entre parênteses, está Holzweg, que é o título do livro do Heidegger, que não tem tradução, Holzweg é Caminho na Floresta. É mais ou menos, embora, claro, o Benjamin tem um texto falando mal do Heidegger, eles estão em polos opostos, eu vou depois falar por quê, mas algumas questões são muito próximas. Holzweg é mais ou menos a noção de Umweg, Umweg que o Benjamin fala que é desvio, né? Método é desvio. Holzweg é caminho na floresta. A tradução que o Willy Bolle propõe, que é um professor lá da USP, é vereda. Vereda é um caminho que não leva para lugar nenhum, né? É quiçaça, eu acho melhor, né?
que é um caminho no meio do mato. Você vai fazendo uma picada no meio do mato, uma quiçaça, e aí, de repente, o mato cresce de novo e esse caminho desaparece. Só que ficam essas picadas meio abertas, né? E às vezes chega uma clareira, às vezes não. Então, Holzweg, o nome do livro é esse, Caminhos na Floresta, ou seja, caminhos que não levam a parte alguma, que é a tradução do livro em francês. Que é um pouco essa ideia do Benjamin também. O método é desvio, é girar em torno. Não interessa exatamente para onde esse caminho me leva, né? Que é a noção do Heidegger é essa também, né? Não interessa exatamente caminho no sentido que método, a palavra significa caminho, né? Que eu saio daqui e chego aqui, né? E é essa a direção, né? Que me interessa, né? E o melhor método é aquele que é mais simples, está no Descartes, né? É aquele que tem menos necessidade de hipóteses, é aquele que é mais claro. O que o Heidegger está dizendo com o Holzweg é que não necessariamente os caminhos precisam levar a algum lugar, e essa não é a questão da verdade, vai dizer dessa verdade que vem a clareira, né? Eu posso, a verdade lampeja, que é um pouco também a ideia que o Benjamin está tentando recuperar. Depois a gente também separa um pouco essa questão. Por que eu trouxe um pouco esse tema do Heidegger? Porque a noção de absoluto, o próprio Heidegger vai trabalhar essa noção de absoluto hegeliano, quando ele vai fazer essa crítica, esse comentário ao Hegel, como aquilo que já está lá, num certo sentido. Então, uma espécie de desdobramento, como se as formas do ser, como ele se mostra historicamente, elas sempre, de alguma forma, já estivessem lá naquilo que é o absoluto. Então, essa relação entre o que o Benjamin ele chama de ser, né, enfim, e talvez o absoluto hegeliano. Bom, a questão moderna, então, a modernidade esvazia as premissas da metafísica de acesso à verdade. É um pouco a questão do método moderno. Kant, então, que é a figura que vai aparecer aqui no texto do Benjamin, ao pronunciar essa dificuldade nos prolegômenos a toda a metafísica futura, ou do porvir, né, para Benjamin, apesar de não superar essa dificuldade das premissas da metafísica, ele, pelo menos, Kant, aponta para a necessidade desse conhecimento por vir da metafísica. Ou seja, o que Kant faz? Ele separa um saber ordinário, que é esse que eu vou tratar aqui, só que eu abro o caminho, vamos dizer assim, para uma metafísica futura, para um campo do todo, e poderia subsumir essas experiências menores, que são instrumentalmente estudadas, a um campo por vir, pelo menos, que poderia vir a ser produto, vamos dizer assim, desse trabalho instrumental. Então, o que o Benjamin recupera do Kant? Exatamente que em Kant havia, sim, essa perspectiva de que a verdade não precisava necessariamente não estar mais no projeto, embora ele esteja sempre em projeto. E aí eu cito o Benjamin, ele diz assim, daqueles filósofos que não se preocuparam diretamente com a extensão e a profundidade do conhecimento, eu não estou preocupado com abarcar tudo, mas antes e acima de tudo com a sua justificação, Kant é o mais recente e próximo a Platão, talvez o único. Por que então eu recupero isso? Porque depois, vocês vão ver na próxima etapa do texto, Benjamin vai recuperar exatamente a noção platônica de ideia. Um pouco nesse sentido. A metafísica futura kantiana, ela faz, às vezes, dessa teoria das formas platônicas, né, que é um modo de deixar aberto o acesso da verdade, mesmo não fazendo esse salto de uma coisa para outra, mesmo sabendo que é preciso uma mediação complexa, que talvez ela não esteja dada ainda, nem Kant, mas ele aponta para essa questão dessa justificação do pensamento. Eu não estou querendo saber tudo que o conhecimento pode abarcar, mas sim como esse conhecimento pode expor essa relação com o verdadeiro. E ele vai dizer, então, Benjamin vai fazer essa crítica, que Kant, evidentemente, no seu tempo, o conceito que é como identidade universal e do particular está dirigido contra aquela unidade abstrata da consciência pura, que assim se refere própria à percepção ordinária na qual Kant estabelece a identidade da consciência em geral.
por aí, assim, essa ideia, no conceito hegeliano de eu como identidade do universal e do particular, está contra, e aí o Benjamin vai falar também dessa noção de eu, desse eu penso kantiano, que é o lugar vazio e abstrato, que se eu tiro o meio de conhecimento, o que sobra é apenas a direção desse caminho, né? Um pouco o que o Habermas vai dizer exatamente. Como em Kant, você tem a percepção originária, que é o eu penso, né, kantiano, que não é relacionado, vamos dizer assim, como o eu hegeliano, a essa relação do universal e do particular. Então, é um pouco essa questão, né? Que o Habermas também vai colocar. Inclusive, eu acho que tem muito de Habermasiano também no texto do Benjamin, nesse sentido. Quer dizer, Habermas aqui tem muito de benjaminiano, né, no fundo, né? Porque vocês sabem que o Habermas, no discurso filosófico da modernidade, quando ele vai falar do primeiro grande filósofo da modernidade, ele fala que o primeiro grande filósofo da modernidade é Hegel, né? Por que o grande filósofo da modernidade é Hegel? Porque ele põe a filosofia como um movimento histórico, e a modernidade tem essa ideia do aqui e agora, né? Do moderno é ser do seu tempo, mas é sempre uma espécie de pressuposição temporal, né? Modernidade é um processo de tornar-se moderno, né? De tornar-se do seu tempo. Então ele diz Hegel é o primeiro filósofo da modernidade. Só que logo em seguida ele passa a falar de Baudelaire e logo em seguida, no outro passo, no mesmo momento do texto, ele vem falar de Benjamin. Então é como se Hegel fosse o filósofo inaugural da modernidade, mas tudo também devesse referir-se ao modo como Benjamin trata essa questão. Fala, Yasmin. Tá me ouvindo de boas? Ou meu Tô. telefone tá ruim? Não, tá de boas. Estou tentando compreender, né, como que acontece, depois do iluminismo, essa relação da filosofia com a religião. Porque parece que Hegel tenta lidar com isso, né, só que é mal compreendido, inclusive, era só a gente olhar que ele foi visto muito tempo como idealista, né, o idealismo, enfim. Porque ele tenta fazer essa relação entre a ciência e a religião, E a religião. filosofia. E o Benjamin também está preocupado com isso, né? Nesse texto, sim, né? Nesse texto da filosofia do porvir, né? Ele está falando exatamente da experiência religiosa, né? Sim, e aí outros também, como você citou, o Heidegger vai escrever um texto sobre a superação da metafísica, né? Se eu não me engano. Então, estão tentando lidar, né, com essa questão da metafísica. E aí, eu fico me perguntando sobre essa prática que o Benjamin vai tentar propor para a filosofia. E eu, tanto no primeiro parágrafo do prólogo epistemológico, ele vai falar de uma forma, né? E a mesma coisa Nesse aqui, o primeiro parágrafo? Não, o primeiro parágrafo no prólogo epistemológico crítico. Ah, tá. E aí a página 29, eu vou ler rapidinho, é só a parte que ele vai falar prática, né? No prólogo é o seguinte, se a filosofia quiser conservar a lei de sua forma, não como propedêutica mediadora do conhecimento, mas como representação da verdade, né? Então, aquilo que mais importa deve ser a prática dessa sua forma, e não sua transformação no sistema. Aí, já na página 29, no final da página, do programa da Filosofia por Vir, vai falar, né? Essa experiência inclui também a religião, isto é, a verdadeira religião. Nem Deus, nem o ser humano são objeto ou sujeito da experiência. Mas ela é baseada em um conhecimento puro, a partir de cuja essência a filosofia sozinha pode e deve pensar Deus. A tarefa da epistemologia por vir é encontrar para o conhecimento a esfera de total neutralidade a respeito dos conceitos de objeto e sujeito. Parece muito quando você fala sobre essa interdependência do sujeito e objeto, né, que é meio e aí eu tento entender essa neutralidade, né? A filosofia como método de exposição, a filosofia como exposição, né, da verdade, que é aquela que pode pensar Deus, inclusive, né? Isso, que pode pensar Isso, pode ser. os objetos últimos da metafísica, né? Em certo sentido. Exato.
Então, na verdade, assim, ele vai falar nesse texto do Kant, da filosofia do porvir, o Benjamin, do tempo, vamos dizer assim, em que Kant viveu, que é esse tempo do iluminismo, exatamente como sendo uma era, né, a era kantiana, em que a experiência ela vai se resumir cada vez mais à experiência científica. Então, a crítica que ele faz, eu acho também muito forte nesse texto, é essa redução a toda a noção de experiência e a toda a noção de ciência a uma espécie de ciência mecânica, ou, se vocês quiserem, ao Kant da crítica da razão pura, né, que está preocupado com a questão do entendimento, que não era o projeto kantiano. O projeto kantiano era dar conta, vamos dizer assim, de uma multivariedade de modos judicativos, de instrumentos da razão, que tinha como fim último, se não conhecer Deus, né, que é essa questão kantiana, abrir o espaço para que ele pudesse ser pensado, né? Vocês se lembram disso, né? Eu não conheço Deus, porque eu não conceituo tal, mas eu abro um espaço nesse instrumental para que essas questões possam ser postas, né? A questão sobre Deus, sobre a liberdade, sobre o homem, que são os fundamentos da metafísica. Nesse sentido, eu acho que o Benjamin recupera o Kant da filosofia por vir, que é esse prolegômenos a toda metafísica futura. Ou seja, Kant tenta, embora não cumpra, vamos dizer assim, deixar esse espaço, pelo menos, a ser pensado, né? Enfim, nesse sentido, né? Que aí ele fala, né, que a experiência da era de Kant, que está na página 19, né, não requeria metafísica. Na época de Kant, a única possibilidade histórica era extinguir as pretensões próprias da metafísica, pois a exigência de seus contemporâneos em relação a ela era fraqueza e hipocrisia. Qual que é o tempo hegeliano? Qual que é o tempo kantiano? É o tempo da física newtoniana. Então, você se circunscreve, vamos dizer assim, a noção de experiência a uma noção de experiência newtoniana, ou seja, a uma noção de experiência mecânica. E o Benjamin está falando disso no Kant, mas ele está falando muito em relação ao tempo histórico dele, né, em que ciência se resume, vamos dizer assim, à experiência mecânica das ciências que tem por base as ciências da natureza. Então, um único método serve para tudo, o único método dá conta de todas as ciências, e esse método é, antes de tudo, um método científico natural. E essa questão, por exemplo, como que o Carnap, né, põe a questão da experiência religiosa? Não sei se vocês se lembram, num texto que chama... Ai, vou lembrar agora. É um texto famoso do Carnap, bem daquela época, bem radical, que ele fala da experiência religiosa. Ele fala que a experiência religiosa a gente só concebe a partir de elementos empíricos. Então, assim, a experiência religiosa ela deve ser reduzida à sua empiricidade, aquilo que eu percebo empiricamente, e é a partir desses elementos empíricos, que são científicos no sentido mecânico, né, mecânico no sentido das ciências duras, que eu construo as relações sociais. Então, se eu vou investigar a experiência religiosa, diz Carnap, eu vou investigar o quê? Eu vou investigar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou relatando, aquilo que eu percebo, né? Então, eu vou, antes de tudo, partir de um construto que tem por base uma experiência. Tá? Ele vai fazer muito essa construção, né, do que é o núcleo duro do material que eu vou trabalhar, e depois eu construo em cima dessa base que é experimental, no sentido científico, essa experiência religiosa, que o Kant queria, não. A metafísica põe o espaço a se pensar Deus, o homem, né, como está na crítica da razão pura mesmo, a liberdade como um espaço que não é o espaço do conhecimento mecânico, né? Peraí, vou ter que fazer um negocinho aqui, gente. 5 minutos que vai cair e eu vou voltar. Voltei. Voltei, acho que agora deu, peraí. Voltei, porque a minha rede pega a rede do vizinho, às vezes aí dá um sinal de que tá caindo, tá? Então ficou um buraco. Então essa experiência do sentido, uma experiência
para o Kant, né, dessa experiência mecânica, que é a experiência do entendimento, do conhecimento, daquilo que eu conheço, ela não se sobrepõe e ela também não fundamenta, nesse sentido, a experiência que eu não conheço, daquilo que eu não conheço, mas que eu me ponho a pensar, que é Deus, liberdade, o homem, o porquê do homem, né, que essas questões que são as questões da metafísica. E todo o arcabouço que eu estou produzindo, num certo sentido, como pensa Kant, que é para a ciência, que é para a moral, que é para a estética, tem por fim permitir que esse espaço da metafísica seja justificado, fundamentado de algum modo, mesmo que o acesso ao conhecimento não dê conta desse espaço, como um espaço a ser pensado, né? Como aquilo que se põe por trás do conhecimento, né? Como aquela coisa que eu não conheço, mas que move o meu conhecimento, e, portanto, é como se fosse um espelhamento, né? Que é o que o Benjamin recupera nesse sentido, né? Ele fez a metafísica, no sentido do Benjamin, ela é um contínuo da experiência sistemático e puro. Ou seja, esse contínuo do conhecimento, que não é o conhecimento específico de determinadas ciências, não é a ciência, falando como Heidegger, ontica, né? Assim, dos objetos, né? Então, quais são as ciências dos objetos? É a biologia, é a sociologia, são a ciência das partes, a ciência de alguns objetos. Não é isso que o Kant está procurando com a metafísica. A metafísica é esse contínuo do conhecimento que, não sendo a sociologia, a biologia, a física, é todos eles, no certo sentido. Não é assim um campo que comporta os outros, não é essa a questão. É esse contínuo do conhecimento, naquele sentido hegeliano, do conhecimento que tem por vistas a verdade, e não apenas a certeza, e não apenas produzir uma teoria, e não apenas ter um resultado aqui agora de um experimento científico. E aí ele coloca isso. O abandono neo-kantiano, que também já estava marcado no próprio tempo de Kant, das características do porvir metafísico de Kant, aponta para uma mecanicidade do conceito de experiência que se torna um conceito relativamente vazio. O neocantismo e também o Círculo de Viena, como citei aqui, todos esses herdeiros de Kant, a primeira coisa que eles fazem é tirar de Kant exatamente as perguntas metafísicas, e sobra apenas esse construto da tabela das categorias, sobra esse Kant, um Kant sem transcendental, é um Kant sem esse elemento de contínuo do saber. Então é como se você mutilasse Kant, isso que já está dado um pouco no tempo kantiano, dessa perspectiva metafísica, que precisa estar em Kant, pelo menos, como uma promessa, como aquilo que pode ser dado a pensar, né? Enfim. E aí ele diz que o que é interessante em Kant, nesse sentido, diferente do que aconteceu com o neocantismo, que é a tomada desse elemento kantiano do entendimento como todo Kant, ou seja, vocês devem saber, né, enfim, na teoria da ciência, epistemologia, por exemplo, teoria do conhecimento, você lê especificamente a crítica da razão pura, só, né? E especificamente algumas partes da crítica da razão pura também, né? Você não lê a dialética e tal. Porque você lê o quê? Você lê aquilo da crítica da razão pura, que é o instrumental da construção dos elementos da objetividade científica. Não é um pouco isso? A outra parte de Kant, os outros elementos kantianos, eles, entre aspas, para esses autores, envelheceram, que é exatamente a pergunta metafísica. E o que o Benjamin está dizendo é se faz sentido você cortar exatamente da teoria kantiana aquilo que era, vamos dizer assim, o solo comum, né? Em que essas perguntas, inclusive as próprias perguntas do entendimento, se colocavam, né? Enfim. E ele vai dizer, por exemplo, que uma das questões que é interessante em Kant, e isso acho que remete ao Heidegger, da teoria da ação comunicativa, no certo sentido e tal, é que há uma questão na racionalidade kantiana que ela não é apenas científica, ela é multifatorial. E não significa que você julga cientificamente a moral ou a estética, ou seja, não significa o que o Kant diz, que você, aqui, né, que você resumir a ética e a moral a uma mecanicidade científica, né? Enfim, você vai aplicar. Hoje em dia isso é bem comum, né? Você tem éticas que são para máquina, enfim, tá, essas coisas assim, né? Algoritmos éticos.
Não é essa a questão. Porque a razão, no seu plano prático, ela funciona de outro modo. Ela se regula de outro modo. E isso está dado na triplicidade, né, na tricotomia, vamos dizer assim, da racionalidade kantiana, que é o entendimento, a razão prática e o julgamento estético. Esses três elementos que funcionam como um todo da razão, que sendo uma, é vária também. Então, esse elemento processual da racionalidade, mas que não se resume a uma racionalidade científica. E aí ele diz, né, uma das superioridades históricas do sistema kantiano em relação, portanto, a toda a experiência, a noção de experiência que está dada no tempo de Kant, reside em relação aos de seus antecessores na tricotomia absoluta do sistema, que com essa tripartição já se refere a todo o campo da cultura. Ou seja, não é que você resume, como Carnap, por exemplo, a experiência religiosa, você precisa... eu esqueci a palavra, meu Deus do céu. Como é que é? Cadê o livro do Carnap que eu não vou achar? Redução epistemológica, eles chamam de redução mesmo, né? Você faz uma redução lógica da experiência, né? Então, você tem uma experiência que ela é multifatorial, tal. Você tem que reduzir essa experiência a um elemento, que é o elemento principal e aquilo que é o elemento secundário. O elemento principal da experiência religiosa é aquilo que eu vejo ou o relato que eu tenho dessa experiência, a partir do qual eu construo a parte que é secundária. Então, eu preciso reduzir a experiência religiosa a um elemento que é empírico, em última instância, que é objetivo e empírico em última instância. Aqui, na multifatorialidade da racionalidade kantiana, não. Eu não tenho o mesmo tipo de julgamento do entendimento, que subsume sobre categorias, para a razão prática, que vocês sabem que julga segundo o dever ser. Então, ela tem um outro procedimento de julgamento. O mesmo objeto pode ser julgado segundo o entendimento, segundo o dever ser e segundo uma racionalidade estética teleológica. Então, o mesmo objeto, a mesma relação sujeito-objeto, ela produz, portanto, um campo articulado de conhecimentos muito diferenciados, que se refere, portanto, a todo o campo da cultura, ou aquilo que Benjamin chama desse contínuo metafísico, que é maior que a mera experiência cindida da ciência. E aí ele vai dizer, para além da consciência de que o conhecimento filosófico é absolutamente certo e a priori, né, para além da consciência de que seus aspectos da filosofia são comparáveis à matemática, tudo isso faz com que Kant deixasse completamente para o segundo plano o fato de que todo conhecimento filosófico possui sua única expressão na linguagem e não em fórmulas e números. Então, essa questão da racionalidade kantiana, que fala, num certo sentido, do método, e fala das categorias aristotélicas tal, e não dá conta, esquece também dessa exposição linguística, ainda assim é superior aos outros sistemas por essa multifatorialidade de modos de ação. E a questão do Benjamin, voltando ao nosso problema aqui, é que não dá para resumir a multifatorialidade do conhecimento e a possibilidade de uma metafísica por vir, né, da filosofia ou da experiência religiosa, apenas a um modo de exposição geométrico, matemático, que é aquele das ciências. Nem mesmo em Kant você reduz esse elemento, muito embora Kant não tenha dado para ele tanta, vamos dizer assim, exposição, tanto questionamento para o problema da exposição, muito embora vocês sabem que na crítica do juízo Kant vai falar da exposição, da Darstellung, né, estética, né, a estética ela não dá a conhecer os objetos da razão, claro, porque eles não são passíveis às ideias e tal, mas ela expõe no jogo, né, num livre jogo das faculdades,
a estética expõe. Ele fala dessa possibilidade expositiva, não conceitual e não representacional. E se vocês lembrarem também, assim, o modo de escrita kantiano, que, enfim, eu não sei se vocês gostam, né, estilisticamente, ele tem muito dessa criação de um modo de exposição para dar conta de algo que precisa ser exposto. Como se ele criasse uma linguagem, né? Como se ele criasse um modo de exposição textual para a sua filosofia. E aí o Benjamin termina esse texto, que é de 1918, a experiência é a multiplicidade unificada e contínua do conhecimento, ou seja, a experiência não cindida, a experiência não meramente científica e mecânica, ela necessariamente expõe essa multifatorialidade unificada do conhecimento. Então, a experiência em si mesmo, ela é aquilo que o tratado põe, você ir e voltar aos seus objetos. E aí ele fala experimentar reflexivamente a exposição filosófica é um modo de escapar, então, a essa unilateralidade da experiência como mera experiência mecânica e científica, metodológica, né? A um modo moderno, geométrico. A coerência do saber difere da verdade. Tá? Então, uma coisa é saber, é uma coisa a teoria do conhecimento, uma coisa é a certeza, a verdade como certeza, e a outra coisa é a verdade. A unidade, que é uma unidade no ser, ele vai dizer. Então, você tem uma coerência argumentativa, científica, que é uma da tábua das categorias, do método geométrico, que está no âmbito do entendimento, se vocês quiserem falar kantianamente, ou no âmbito da ciência. Agora, isso não é o todo do saber, isso não é o saber, e essa não é uma exposição da verdade, é uma exposição apenas de um modo, vamos dizer assim, muito inferior em relação a alguns objetos do conhecimento. Né? Então, você expõe matematicamente alguns objetos. Agora, você não expõe a relação desse objeto com a verdade. E aí ele vai dizer essa unidade no ser, no todo múltiplo e metafísico, e não no conceito do entendimento. Então, é como se ele pensasse, já em Kant, essa metafísica por vir, que é o contínuo do conhecimento, que precisa ser exposta pela filosofia e se perde, vamos dizer assim, na filosofia moderna, por essa necessidade de um refinamento instrumental, não é porque ele acha que você tem que abandonar esse refinamento instrumental. Você só não deve perder de vista que esse refinamento instrumental não é o todo, que o todo é esse contínuo metafísico, vamos dizer, esse contínuo filosófico que ele chama de verdade. Que, por exemplo, se vocês forem pegar, depois ele vai falar do simpósio, está no problema das formas platônicas, porque vocês sabem que Platão nunca disse que ele tem uma teoria das formas, e ele diz que as formas, as coisas do mundo, os objetos, de algum modo participam da ideia, né? Essa ideia de participação. Ou seja, uma relação mediada das coisas a um todo do conhecimento, que são as ideias, que o filósofo tenta expor. Embora nunca consiga completamente, né? Porque o filósofo está no mundo do devir, das coisas, dos objetos, e ele faz com que nesses objetos brilhe, vamos dizer assim, aliás, o Benjamin gosta muito dessa forma, shine, né? Brilhe, a sua participação com a ideia, na ideia. Agora, da ideia mesmo, eu não posso fazer uma imagem completa, eu não posso expor a ideia num conceito, eu faço apenas que essa ideia lampeje nos objetos. E eu preciso dos objetos para que essa ideia apareça, senão ela não aparece. Que é um pouco a ideia que ele vai trazer no simpósio, o Benjamin, a partir de uma leitura muito própria do Platão, dessa ideia de Eros, né? Que Eros é sempre a falta, portanto, Eros é sempre o desejo da verdade, mas nunca a posse da verdade, porque se Eros se apossasse da verdade, a verdade desapareceria. É sempre o brilho da verdade nesse objeto de desejo. E esse brilho da verdade só aparece refletido no objeto de desejo. Ou seja, essa relação entre a ideia e a aparência, né, o brilho, é uma espécie de relação mediada, né, de mediação. Eu preciso de um anteparo, eu preciso do amante, para que no amante eu veja a ordem do amor ou da própria verdade. Eu preciso do belo
que é o belo das coisas, para que nesse belo das coisas eu consiga ver lampejar a ideia da beleza. Percebe um pouco essa ideia? E por que o Eros nunca se apossa do amante? Porque se ele se apossasse do amante, se ele, esse aqui eu me aposto dessa pessoa, essa pessoa é minha, nessa pessoa a beleza deixaria de brilhar. Até porque esse lampejo, ele abandona os corpos, né? Porque os corpos não são belos, eles participam de algum modo do belo, eles não são a beleza. Eu pego assim, esse aqui é o homem belo, é meu. Passa alguns anos, eles não é essa ideia, mas é um pouco, né? Tá um bagulho, né? Então a beleza, ela não estava ali, né? Das afinidades eletivas, a figura da Otília, que é uma das personagens da afinidade eletiva, ela é essa figura em que fulgura, lampeja a beleza. Ela serve de anteparo para a beleza. Ela serve como uma espécie de suporte para a luz. Sem esse suporte, eu não vejo esse lampejar da luz. Agora, ela não é a beleza, mas a beleza também, sem o invólucro da aparência, ela é impossível de ser agarrada, assim como a verdade, sem esse lampejo nos objetos. Daí volta a ser um pouco a questão do tratado. Sem os objetos que se dão à reflexão, eu não vejo a reflexão. A reflexão, ela depende dos objetos, só que ela não é os objetos, ela não subsume os objetos sob conceito. E aí ele vai falar um pouco essa questão, quando ele fala, lá no começo, quando ele falou do mosaico, ele fala do teor coisal e do teor de verdade. Deixa eu pegar exatamente como ele fala aqui, no texto do Rouanet, o Rouanet traduz assim, a relação entre o trabalho microscópico e a grandeza do todo plástico intelectual demonstra que o conteúdo de verdade, ou o teor de verdade, só pode ser captado pela mais exata das dimensões nos pormenores do conteúdo material, no teor coisal. A palavra Sarrehartz, né, Hartz, que é teor, conteúdo, tal, então sar de coisa, então é teor coisal, né, conteúdo de coisa, conteúdo coisal, ou seja, aquilo que é material, né, o Rouanet traduz por material, e o seu conteúdo de verdade. Então, o conteúdo de verdade, ele só aparece no mosaico, e esse todo, né, do mosaico, a partir de cada uma das suas partes. Então, voltando um pouco à questão kantiana, o que ele está dizendo? A metafísica é esse contínuo, vamos dizer assim, se a gente possa dizer, é o todo do mosaico. Só que esse todo do mosaico, eu não apreendo, assim, de uma vez só, numa metafísica ingênua, né? Assim como você fazia antes da modernidade. Eu apreendo apenas a partir de cada uma das mediações objetivas. Só que eu não vou arrancar uma dessas mediações objetivas e transformar ela em conhecimento, porque ela não é nada. Ela tem que se referir, no seu teor coisal, a um teor de verdade que não está nela, mas do qual ela participa no sentido platônico. É por isso que ele diz que Kant talvez tenha sido aquele que mais próximo esteve de um Platão contemporâneo, de um Platão moderno, né? Porque pensa essa dupla relação da participação das coisas na verdade e da verdade que lampeja nas coisas. Exatamente nessa noção da metafísica futura, da metafísica por vir, né? Como uma espécie de promessa, mas que está sempre no horizonte kantiano, né? Essa noção da metafísica por vir, né? E aí só fechando um pouco essa questão que ele vai falar do ser, né? Ele vai falar que você tem os objetos, né? Que são passíveis de serem apreendidos por conceitos e tornados abstratos numa representação. Agora você tem, por outro lado, o ser da verdade, que não é apreensível por conceito, que eu só apreendo nas ideias pré-existentes, mas essas ideias eu não consigo conceituar, o conceito é uma mediação dessa ideia. E esse ser e os objetos individuais, essa experiência metafísica, né, que a gente pode pensar que é o ser, e as experiências mecânicas das várias ciências, dos vários métodos que se dissolvem no mundo, que são referidos também a um tempo e espaço específico, né, porque a experiência kantiana, que o Benjamin depois vai retomar, ela se refere ao tempo e ao espaço, vocês lembram disso, né, a condição de possibilidade de toda a experiência. Então, ela é um aqui e agora.
É uma experiência aqui agora. E ela remete a esse todo, né, enfim, a esse todo da metafísica, sem ser reduzida às ciências modernas, mas fora também de uma metafísica como algo que já é predado, né, enfim. E ele tenta pensar, então, fora, Benjamin, dessa noção de ciência, que é a ciência do tempo dele, da escola de Marburg, do neocantismo, que corta, vamos dizer assim, da própria questão kantiana, esse fundo, vamos dizer assim, que é condição de possibilidade de se pensar os objetos metafísicos, deixa isso de lado para focar apenas e tão somente no elemento mecânico da cientificidade e da justificação do conhecimento que está dado na crítica da razão pura. Então, voltando então um pouco ao Holzweg, né, do Heidegger, que é um livro de 49, como disse para vocês, o Heidegger encontra no absoluto hegeliano, né, enfim, essa ideia do absoluto hegeliano, exatamente esse aspecto de um todo mediado, né, que vem à presença nesses elementos em cada parte da ciência, só que cada parte da ciência tem que remeter a esse todo mediado, que não é uma totalidade pré-dada, tá? É um pouco essa questão, não é assim, o todo está dado, é um mosaico, não, o mosaico só existe exatamente na mediação do todo da parte, né? O mosaico só existe em cada uma das suas pastilhas. O tratado medieval, se eu arrancar um pedaço do tratado medieval, não significa nada, ele só existe exatamente a partir também desse trabalho do leitor, né? Um pouco essa questão do tratado medieval como remetido à figura do melancólico que a gente viu na questão do ensaio do Montaigne, né? O ensaio do Montaigne, se vocês pegarem para ler um ensaio, depois a gente pode até ler um ensaio do Montaigne, se vocês quiserem, por exemplo, do útil e do honesto. Ele vai, volta, vai de novo, mas não significa que ele que aquilo não é científico, que aquilo não tem rigor, né? Ah, então o ensaio não tem rigor. Não, é rigoroso, ele está realmente avançando muitas questões, só que ele avança em torno desses objetos, né? Construindo, vamos dizer assim, redes em torno desses objetos, que põem, vamos dizer assim, ao modo cético, duas perspectivas do mesmo, é útil, mas não é honesto, troca essas perspectivas de lugar, como se ele estivesse numa conversação com o próprio texto, que obriga o leitor a produzir também esse trabalho de equação, né? Você não está dado. Então é isso, tá? Assim, tipo um paper, né? O paper é assim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, resultados finais. Resultados finais. Esse texto veio aqui, por meio desse texto, eu vim explicitar a noção de experiência, tal como ela aparece, sabe, uma coisa que está dada. No ensaio, isso não existe. Então, por isso, inclusive, o ensaio é uma forma mais difícil de leitura, né? Porque dá a impressão, mas o que ele quis dizer com isso? Qual que é o resultado? Qual é a resposta? Qual é a conclusão? Quais são os resultados desse texto? O resultado desse texto é exatamente a relação entre os objetos que são dados à exposição e a exposição mesma que você está produzindo ao ler o texto, né? Ao trabalhar esse texto na reflexão. É por isso também, voltando um pouco à questão do sujeito e objeto, que sujeito e objeto precisam estar intimamente relacionados, né? Tensionados, inclusive, né? Que é um pouco a questão que ele vai pôr no tratado medieval. Então, só voltando aqui. Então, essa posse, o haver, ele diz respeito à verdade reduzida à certeza, mora e geométrico, né? Enquanto a verdade só pode ser, de algum modo, apresentada, exposta linguisticamente, né? Enfim, a ideia, nesse sentido, pré-existe e se dão à contemplação na aproximação que o meu texto constrói com essas ideias. Eu não agarro essas ideias, eu não exponho essas ideias, eu não mostro essas ideias, eu não dou dessas ideias a completude e tal, tal como os elementos que constituem o tratado ou o mosaico. Em cada experiência aqui agora, no teor coisal, vamos dizer assim, né, cada experiência aqui agora dada no tempo e no espaço, a reflexão almeja o lampejo das ideias e da verdade, que nunca é apreensível em um contexto, em um conceito pleno, né? Então, eu nunca agarro esse teor da verdade. Essa questão do teor coisal e do teor de verdade aponta, ele fala aqui, né? Ele fala nesse texto, tá? Que é conceito da verdade, conceito material, que está lá no
no texto do Rouanet. Deixa eu ver como que ele traduz aqui. Ah, vai cair tudo aqui. Eu estou tentando tirar o livro daqui, mas cai metade das conchinha, tranqueira. Deixa eu achar como que ele traduz aqui. Ele conteúdo material, Fahrenheit e Fahrenheit, conteúdo de verdade. A tradução mais atual é teor coisal e teor de verdade. Teor porque conteúdo, embora Hart seja conteúdo, né? Teor é muito mais porque não é algo que está dentro, né? Conteúdo é algo que está contido, né? Mas a tradução pode ser conteúdo também. Nas afinidades eletivas de Goethe, é um texto dos anos 20, o Benjamin escreve sobre o teor coisal e o teor de verdade. Ele diz assim, consequentemente, torna-se cada vez mais uma condição prévia para todo crítico vindouro a interpretação do teor factual ou teor coisal, isto é, daquilo que chama atenção e causa estranheza. Pode-se comparar esse crítico ao paleógrafo perante um pergaminho cujo texto desbotado recobre-se com os traços de uma escrita mais visível que se refere ao próprio texto. Do mesmo modo como o paleógrafo deveria começar pela leitura desta última, também o crítico deveria fazê-lo pelo comentário. E inesperadamente surge-lhe daí um inestimável critério de seu julgamento. Só agora ele pode formular a pergunta crítica fundamental, ou seja, se a aparência do teor de verdade se deve ao teor factual ou se a vida do teor factual se deve ao teor de verdade. Então, essa relação. Pois na medida em que se dissocia na obra, eles tomam a decisão sobre a imortalidade da mesma. Nesse sentido, a história da obra prepara sua crítica e, em consequência, a distância histórica aumenta seu poder. Se por força de um símile quisesse contemplar a obra em expansão como uma fogueira em chamas vivas, pode-se dizer, então, que o comentador se encontra diante dela como o químico e o crítico semelhantemente ao alquimista, onde para aquele apenas madeiras e cinzas restam com os objetos de sua análise, e para este, tão somente a própria chama preserva um enigma, o enigma daquilo que está vivo. Então, ou seja, no teor coisal, né, nesse teor coisal, a partir do qual eu produzo um comentário, né, enfim, é a partir dele, numa espécie de alquimia desse elemento, que eu posso fazer vir à luz o enigma da sua verdade. Uma coisa está relacionada à outra. Isso está no texto das afinidades eletivas de Goethe, tá? É um texto um pouco difícil demais, mas ele retoma essa mesma questão aqui no drama barroco, pensada já nesse outro universo. Se a gente trouxer para o nosso problema, que é o problema do método, o teor coisal, o teor do aqui e agora, dessa experiência no sentido mais científico e imediato, né, em que daquilo que eu apreendo no tempo e no espaço, né, precisa ser remetida num trabalho cuidadoso do paleógrafo, né, do filólogo, né, a um outro plano, né, que é o plano em que esses objetos, essas experiências estão vivas, num plano mais geral, eu não sei, mas num contínuo que é metafísico, que é essa ordem, vamos dizer assim, da sua verdade. Então eu preciso remeter esses objetos à sua verdade. Um pouco essa questão que ele faz aqui, voltando ao texto kantiano, é um pouco essa relação entre uma experiência cindida e esse todo metafísico por vir. Essa metafísica por vir, volto a dizer em Kant, ela só vem, ela só aparece a partir exatamente desses elementos que eu consigo conhecer. É porque eu conheço isso especificamente, porque eu me dou a conhecer esses objetos da experiência, que eu posso dar também como um espaço de pensamento os objetos da metafísica que eu não posso conhecer. Então, você tem uma inter-relação entre uma coisa e outra, né? Se eu deixo a minha imaginação, a minha racionalidade errar, eu erro, assim, na errância, eu erro. E eu tomo por verdades metafísicas aquelas que são verdades da experiência. Não é essa a questão, não é isso que o Kant quer fazer.
Ele quer, sim, manter o refinamento da ciência moderna, mas, ao mesmo tempo, manter a tensão desse espaço no qual os objetos se dão a pensar, né? Esses objetos da metafísica, Deus, o homem, a verdade. Então, eu não perco essas perguntas. Eu simplesmente não as ponho no mesmo nível empírico, não reduzo ao nível empírico, não reduzo à experiência comum. Então, eu tenho essa multifatorialidade dos modos de acesso racional aos objetos da verdade, aos objetos da experiência. Diga. Pode dizer. Você tá sem som. Oi. Sim. Acho que continua sem som. E agora? Agora tá com som. Aí quando você fala, não tem som. No primeiro parágrafo ainda. Da origem. Na origem, Ele vai falar, né? A doutrina filosófica assenta na codificação histórica e por isso não pode ser invocada mor geométrico. Uhum. Como é que acontece essa relação entre o método que o está propondo e a história? Ele faz essa crítica a Kant, né? Sim, sim, ele fala, na verdade, exatamente isso que ele fala. Ele fala que os modos de exposição da multiplicidade da racionalidade kantiana, é claro, você tem a exposição dos objetos da ciência pela crítica da razão pura, dos objetos da liberdade pela crítica da razão prática, e dos objetos estéticos dos julgamentos estéticos, não dos objetos estéticos, pela crítica do juízo, pelo movimento do juízo. E aí ele escapa exatamente desses modos de exposição o acesso à experiência religiosa, à experiência histórica, né? Que também estariam, vamos dizer assim, nesse aspecto de um contínuo metafísico, né? Como é que eu dou conta dessa perspectiva histórica da própria racionalidade, que o Kant trabalha, na verdade, nos níveis dos textos políticos e na própria crítica do juízo, no certo sentido, né? Que é essa noção de como que eu dou conta, vamos dizer assim, desse sistema, né, histórico. Mas ele fala um pouco dessa questão de como a historicidade ou a história, né, ou seja, esse movimento da consciência a seus objetos que se dá, vamos dizer assim, a cada passo no seu momento histórico, também fica colocado de lado quando você tem essa cisão da experiência a uma experiência meramente científica, que é um pouco aquela questão que é uma crítica que o Habermas vai recuperar, mas que o Hegel faz a Kant, né, de uma história, de uma racionalidade na qual a gênese histórica dos seus próprios conceitos ou de suas próprias categorias não está posta, né, enfim, que essa racionalidade que está como uma espécie de intransparência à sua própria gênese, né? Então, como é que se produzem, né, os elementos do próprio conhecimento. Em Kant, isso não é colocado como questão, pelo menos não na crítica da razão pura. Então, esses modos de exposição metafísicos, eles precisam dar conta também desses elementos, né, que é o que ele vai dizer, né, que não é só expor a questão da justificação objetiva do conhecimento no nível da ciência, né, no nível daquilo que resume a filosofia a uma teoria do conhecimento, mas também dar conta desses modos de exposição que são linguísticos, que vão abarcar o fenômeno religioso, o fenômeno histórico, o fenômeno estético, né, como ele vai dizer. Então, essa questão que aparece exatamente no tratado, né, porque o tratado, ele ocupa, vamos dizer assim, um tempo que não é o tempo kantiano vazio, né, o tempo vazio e homogêneo do conhecimento. É um tempo de aqui agora, ou seja, é um tempo em que o sujeito da leitura, ele está vivo também, ele não é um sujeito, vamos dizer assim, temporalmente abstrato. Então, nesse sentido também, que se põe essa exposição que é histórica nesse sentido, né? Ela carrega esses elementos de historicidade. E ela carrega os seus problemas históricos, né? Assim, no modo de exposição. O grande problema filosófico, portanto, é como fazer esse contínuo metafísico se expor, né, nos seus vários
modos, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar com Heidegger, que ele vai falar também dessa questão um pouco que cada momento histórico tem um modo de acesso ao ser, então a filosofia é exatamente essa historicidade do acesso ao ser, né? Do modo de acesso ao ser, que foi na Grécia Antiga poético, depois se transformou no modo mediado platônico, enfim, então onde você tem essas relações com o modo de expor e com a historicidade dessa exposição, nesse sentido. O que Kant, na verdade, dá conta, assim, não é que dá conta, né? Ele aparece, mas aparece nessa multiplicidade de modos de acesso ao julgamento, mas não se dá como histórico, né? Enfim. É por isso que os neocantianos e a teoria da ciência vai se apropriar exatamente desse elemento fixo, vamos dizer assim, mores geométrico, né, matemático. A matemática não tem história, né? O Hegel vai dizer isso. A matemática não tem história. Em que sentido? Se eu pudesse viver 1000 anos e fosse desdobrando a matemática nos seus vários elementos, eu teria completude da matemática. Ela não é perpassada no seu âmago essencial por questões históricas, como a filosofia, né? A filosofia, ao contrário da matemática, ela dá conta, vamos dizer também, desses movimentos históricos pela sua própria forma de exposição. O modo matemático, não. A matemática, ela não tem história, né? Ela tem história porque ela precisa de tempo para se desdobrar. Isso é uma questão que está no Hegel também. Mas ela não tem a história como um componente, vamos dizer assim, dialeticamente implicado no seu próprio movimento. Então, o modo de exposição matemático também não teria. Agora, por outro lado, o modo de exposição matemático, como modo de exposição, é histórico, porque ele dá conta desse momento histórico que é a era kantiana, que ele fala, um pouco antes, sim. Então, está implicado nesse modo de exposição a sua própria historicidade, só que ela é intransparente, né? O próprio método geométrico não põe como questão a sua própria historicidade, se põe como ahistórico, né? Um modo de exposição que serviria para todas as ciências e pode ser refinado, mas ele serve sempre, né? A matemática serve sempre, em todo lugar, do mesmo modo. Enquanto, claro, que o tratado medieval serve para expor os modelos da Idade Média. Talvez não sirva para expor os modelos da verdade moderna, né? Enfim, porque carrega exatamente a historicidade da própria forma de exposição, né? Porque um pouco que o drama barroco vai tratar depois, o texto sobre o drama barroco vai tratar, é exatamente da historicidade da exposição da ideia do Trauspiro, né? O Trauspiro é uma ideia, né? É uma ideia do barroco, que vai ser exposta, né? Fazendo vir também nessa exposição a verdade do seu tempo histórico, né? Um pouco essa questão, né? No seu teor coisal, o seu teor de verdade, né? Mas é uma exposição histórica que ele quer fazer do drama barroco, né? Depois ele vai fazer exatamente essa questão, né? Não é forma, estética, historicidade, de um lado, uma de cada lado. É historicidade na forma estética e forma estética na sua historicidade. Uma coisa está no devir da outra, não separado, tá? Assim, não é assim, eu vou ver uma forma estética e quando eu estou avaliando a forma estética, eu estou só na estética. Quando eu estou avaliando a história, eu estou só na história. Então, uma coisa como uma coisa externa à outra, e como se a forma estética estivesse simplesmente contida num tempo histórico, que é uma linha. Vai dizer que não, né? Essa historicidade ela é interna à própria forma, enquanto que a forma também dá a ver a verdade dessa historicidade. Então, um pouco essa questão que depois ele vai fazer em relação ao drama barroco, né? Mas se você pensar isso em relação ao que nos interessa aqui, que é a forma de exposição filosófica, é como se o tratado medieval desse a ver na sua própria forma, e não no seu conteúdo necessariamente, as tensões históricas de onde devém, de onde ele se origina nesse sentido, né? Nesse sentido benjaminiano, né? Que a origem é totalmente histórica. A gente vai ver isso mais para frente. Muito complexo,
postou uma aula Hã? você postou uma aula sobre Kant, e aí antes de você explicar como que você ia abordar o texto, você explicou exatamente isso. Um que tem um contexto histórico, né, o texto sobre esclarecimento, que é aquele sobre casamento e tal, Hã? mas que a gente podia estar lendo aquele texto como exposição, na verdade, enfim, não ia esvaziar o conteúdo histórico, mas ia dar atenção a essa especificidade que o próprio texto fala. Na questão do Goethe, né? Das afinidades eletivas, né? Não, você tava. É a sua aula que você postou no YouTube antes. Ah, do Kant. Você Ah, do conhece? resposta à pergunta que é esclarecimento. É, isso. Ah, tá lá, se vocês quiserem ver, mas assim, é um pouco assim, nesse texto do Kant, resposta à pergunta que é esclarecimento. Ele diz, né, nós vivemos numa era esclarecida? Não, nós vivemos numa era em esclarecimento, ou seja, há uma espécie de movimento interno a próprio desdobramento da racionalidade do indivíduo, né, que se desdobra na espécie, né, ele faz esse jogo, que está dado nesse texto, mas que ele não expõe na crítica da razão pura, né? Como que, como que essa racionalidade está se esclarecendo, né? Assim, né? Como que esse movimento está sendo produzido, né? Então, mas ao mesmo tempo, essa questão que não é tratada por nenhum dos autores contemporâneos de Kant, né? Enfim, na verdade, assim, fazendo tá assim um bem advogado do diabo, tal, assim, o Spinoza faz isso com a linguagem, né? Ele mostra que a linguagem ela é histórica. Por exemplo, ele vai mostrar a historicidade da linguagem da Bíblia, né? E por que que a Bíblia, portanto, para o Spinoza, não é a forma de exposição da verdade sobre Deus, porque ela é antropológica, né? Ela tem forma humana, né? Ela é, ela é, portanto, um modo de conhecimento pela imagem, né? É um modo de conhecimento que não é aquele do acesso geométrico à verdade, né? E aí ele vai dizer, né, mas claro, porque esse texto é histórico, ele foi escrito numa língua histórica, que é o hebraico, o aramaico, enfim, e enquanto que o método more geométrico, diz, no caso do Spinoza, não é linguístico, nesse sentido histórico. Então, portanto, não carrega essa historicidade da língua para dentro da exposição. Por isso que o meu acesso a Deus, às verdades, ele é mais ele só é o verdadeiro, né, ele só é o modo mesmo de acesso à verdade, more geométrico, pela geometria, porque a geometria não é histórica. Agora, pela linguagem, a Bíblia, ela é histórica. Então, ele faz isso, né, ele diz que a Bíblia não é o livro de Deus, não é o livro como eu conheço Deus. Eu conheço Deus more geométrico, eu conheço Deus movendo a minha racionalidade nesse percurso que é exatamente de escapar dos elementos imagéticos e históricos das línguas que são constituídas historicamente, né, do hebraico, do holandês, que ele não escrevia em holandês, né, do português, que era a língua que ele falava, né, em casa, do espanhol. Então, essas confluências de línguas, de linguagens, que são todas históricas, portanto, se constroem no atrito com o não essencial, né, com o contingente, que você apaga more geométrico, né? Então, esse apagamento. Por isso que eu falei um pouco naquela aula sobre o Descartes, como o Spinoza, num dos poucos livros que ele publicou, o Maier, né, que é o apresentador do texto, fala disso, que faz a introdução ao texto, que Descartes tinha razão, mas como Descartes não explica geometricamente ou matematicamente como o seu modo de exposição ainda acumulado de imagens, as pessoas não entendem a matemática, usam a imagem de modo mnemônico, portanto, um modo do corpo, e erram. Então, o modo de exposição do conteúdo do próprio Descartes precisa ser cartesianamente reduzido, vamos dizer assim, refinado, more geométrico, e é o que o Spinoza faz nesse livro. Ele explica Descartes de modo geométrico, exatamente para expurgar do texto
esses conteúdos linguísticos, né, esses conteúdos imagéticos, por exemplo, que, que, que dão a pensar, né, nesse sentido, assim, que é o que o Benjamin recupera, mas que carregam para dentro do texto imagem, história, né, todos esses elementos que estão tentando ser expurgados do texto moro geométrico, né, que sobra só, na verdade, essa relação geométrica, né, aquilo que vocês veem na ética do Spinoza, né, só tem uma substância não sei o quê, é quase como se você suprimisse a língua natural, a linguagem, cheia de metáforas, cheia de metonímias, cheia de deslocamentos, cheia de ambiguidades, que é essa língua comum, né. Então, um pouco essa ideia que, mutatis mutandis, mudando um pouco assim o plano também, é um pouco que a lógica da época do Benjamin, o modo lógico de exposição está tentando fazer também, né? Purificar a linguagem dos seus erros, das suas contaminações, das suas ambiguidades, né? Enfim, quando o Carnap pega o texto do Heidegger lá sobre o nada nadifica, e ele pega e fala assim, olha, nada se você remete a tal coisa, nada é ele mostra que nada gramaticalmente é tal coisa, se você transforma nada numa outra coisa, você dá ação para o nada, você cria uma espécie de jogo de linguagens, mas você não tá apontando nada fora nada empiricamente fora desse pacote, né, de conteúdos que você está pondo dentro da linguagem. Que é exatamente o processo contrário que o Benjamin está dizendo, né? Ele está jogando para dentro do problema da filosofia exatamente o modo de exposição, porque é nesse modo de exposição que você vai jogar a questão da historicidade, é, da, do lampejo da verdade, no teor coisal, né? Nesse teor histórico mesmo do material, é por isso que ele retoma várias vezes o paleógrafo, o filólogo, se vocês quiserem depois o Foucault vai falar do arqueólogo, né? Essa figura que mexe com coisas, né? O que o arqueólogo faz? Ele junta pedacinhos, né? E é desse teor coisal, exatamente, que eu posso reconstruir, vamos dizer assim, a verdade de um todo, mas sem esses elementos, no abstrato, não, porque não é uma totalidade dada. Agora, também ficando só nesses elementos separados e atomizados, eu também não tenho nada além do que uma teoria do conhecimento, nada além do que representação. Então, um pouco esse jogo que ele faz. Não sei se vocês quiserem retomar, tentar ler esse texto aqui, eu vou ver se eu consigo encontrar. Não, é um texto muito longo, assim, tal, assim, que coloca um pouco essas questões, tal. A apresentação do Heleno Ribeiro no final, ela recorre a imagens, ela recorre ao Didi Uberman para explicar, que é um historiador da arte, inclusive recorre a uma parte do texto do Didi Uberman, que é sobre uma pintura que está no convento de São Marcos, que é do Fra Angélico, que é uma anunciação em que o grande elemento, aquilo que dá a ver o que não está lá, é o vazio da parede, porque é pintado na parede, e entre o anjo e a Nossa Senhora, que geralmente há algum elemento que separa esses dois ambientes, né, para exatamente servir como uma espécie de mediação do anjo, que é simplesmente uma anunciação que passa para a encarnação, né, então para servir de elemento de encarnação, às vezes tem uma coluna no meio, às vezes tem um vaso, às vezes tem uma palma, tal, alguma coisa, tá, às vezes tem uma mesinha, tal, como se você fizesse uma intermediação de um elemento a outro. No caso dessa anunciação de São Marcos, que o Heleno recupera aqui para falar exatamente essa questão que o Benjamin está pondo, é o branco da parede. Então, é ali que se dá, vamos dizer assim, a encarnação, ou seja, é ali que a verdade, ou seja, que o anjo está trazendo, né, encarna, ou seja, se dá a ver, né? Deixa eu ver se eu acho esse quadro para vocês verem. Eu gostaria muito de um dia na vida poder ver isso aqui, mas eu acho que não vai ser nessa vida aqui, vai ter que ser em alguma outra. Mas se vocês forem assim, vale a pena. Algum dia. Ó.
É isso aí, tá vendo? Tem o anjo e Nossa Senhora, né? Enfim, Virgem Maria. E no meio, na verdade, não tem nada, é o branco da parede, ele não pintou. Então é nesse nada, vamos dizer assim, que se encarna, vamos dizer assim. Então é um pouco essa associação que o Heleno Ribeiro faz para explicar o texto no final. Assim. Não sei por que ele recorre exatamente ao Didi Uberman, que é um historiador da arte contemporânea, né? Mas um pouco essa ideia da encarnação, que é um tema, não um tema judaico do Benjamin, mas é um tema é o tema de Uberman, que também é judeu, mas é um tema por excelência do mundo ocidental, né? Que está dado aqui nessa representação, né, da encarnação, de quando o anjo, né, que é que anuncia, faz com que a palavra se torne carne, né, se torne. Então é uma coisa como se o verbo se transformasse em coisa, em gente, em humano. Então é um pouco essa ideia que está nessa pintura que ele recupera para falar dessa questão do Benjamin, da forma, né? Como é que a forma ela tenta dar conta sem apreender, né? Sem fixar. Eu não consigo desenhar e, e fazer uma imagem clara e específica do que é a encarnação, né? Enfim. Então, é um pouco isso aqui. Se eu recuperei isso aqui só porque ele fala, tá, gente? Porque não tem muito a ver. E aí, Carlos? Tá sem som. Tá sem microfone, Carlos. Tá fechado. E agora? Agora tá, aberto. Ah, tá. Tô aqui desde o começo, viu, professor? Ah, É é? que Você tá bem? apareceu agora, eu consegui entrar aqui fazer um espelhamento na TV, né? Ah, nossa, você tá Apareceu me agora, vendo na mas TV. Minha mãe que fica me assistindo na TV, às vezes. professora, É, só o nome é Priscila Rocinete ou é Rossini? é Rocinete, que é o nome da minha mãe, e Rufinone. Ah, tá. Porque eu estava botando o seu nome Rossini É, nos Rocinete. trabalhos. Priscila Rossini. Não faz mal. Rocinete é inventado mesmo. Não É, né? existe. Não, é. Não era Bom, esse o nome do meu avô, do mas eu pai da posso minha mãe. continuar com Rossini ou Rocinete? O nome da minha mãe é Rocinete, né? Então, Com eu vou dois falar assim. S's e dois T's. É, Esse nome não existe na Itália. Não, E Rufinone é o nome do meu pai, né? Mas aham. pode ser só Rufinone também, só Rocinete, como vocês Bota o preferirem. R, é muito R aí. É muito R. Então, meu marido é Rodrigues, que eu não tenho o nome dele, mas já pensou se eu tivesse? Sila, Rocinete, Rufinone e Rodrigues. Mas é bonitinho, fica bonitinho, né? É, Mas, enfim. Mas pode ser, na verdade, é Recinete o nome correto, né? Rocinete. É, com C, mas sei Hum. lá, coisas, enfim. Deixa eu só fazer uma. Você recebeu um e-mail que eu falei sobre o tema que eu queria mudar? Recebi. Vamos conversar Tá, ao vivo, e valeu. que acho que tem muita coisa lá interessante. Então, esse texto que a gente leu agora, que a gente não leu agora, que eu comentei, na verdade, esse texto ele foi, na verdade, uma anotação do Benjamin que ele mandou para o Scholem, né? Eu Que estou olhando ele aqui, batendo com o prólogo do drama, fala a mesma coisa, né? Só que é, em outras é, palavras. só que em outras palavras. É, Então mesma. que aí ele estava ele tem esse momento do Benjamin que que ele tem um interesse muito grande nessa reformulação teológica, né, da filosofia, né, dessa É, relação, que depois desaparece um pouco, mas sempre sobra um pouco lá. Aí é uma grande disputa entre os vários comentadores de Benjamin, os vários herdeiros, vamos dizer, né, porque o Benjamin morreu, ficou os papéis dele, então por um bom tempo quem cuidou de organizar e dar a ler, vamos dizer assim, o trabalho do, vai lá, Cláudio, o trabalho do Benjamin foi o Adorno. Então, o Adorno deu, evidentemente, uma leitura, né? Ele deu um desenho. Mas hum, existe uma vertente também, que é o do Scholem, que é mais ligada a essa questão de que Benjamin teria, assim, sempre uma relação com a mística judaica, com o judaísmo, que isso estaria sempre presente.
e depois tem também as leituras que a Hannah Arendt faz, né, de como se interpretou. Então, assim, também seria uma coisa legal, que eu acho que é pensar como é que a recepção, né, da obra de Benjamin, como ela foi apresentada ao público, né? Então você tem essa recepção também. E uma das vertentes é a relação que ele tem com Scholem, né, mesmo, que é já alguém ligado à questão da religião, do judaísmo, enfim, ele chegou a estudar hebraico, enfim, o Benjamin mesmo, enfim. Então, eu acho que é uma questão legal. Tem um texto que saiu na Revista de Filosofia Moderna e Contemporânea, que eu vou botar para vocês depois lá no Zap, que fala exatamente tentar recuperar um pouco essa leitura do Benjamin, sabe? Que vai falar dos elementos do judaísmo, da religião, como é que isso não dá para você descartar esse elemento, né? Que é muito presente nos textos de juventude, que a gente chama de metafísica da juventude. Desaparece um pouco quando ele vai mais para essa questão do Brecht, uma questão mais marxiana, mas ele continua com essas referências, muito claramente, né? Do tempo messiânico, do tempo do aqui e agora, né? O Jetzeit, né? O tempo do aqui, o tempo do agora, né? O tempo do agora, que é o tempo do Messias, né? Que é o tempo que o tempo todo ele vai se espera que ele apareça. ecloda, enfim, não é um tempo contínuo, né? Nesse sentido. O Baobá também, um tempo futuro. O que tempo na Grécia a gente chama parousia. Isso está muito no texto do Heidegger, né? A parousia. Eu vou parar, gente, senão daqui a pouco, porque ele avisa que já deu o tempo. É incrível esse bicho aqui.